Olá, lindona! Seja bem-vinda mais uma vez ao Legado Delas Cast. Eu sou Grazi Alves. Estamos aqui no segundo episódio da nossa segunda temporada. E essa segunda temporada promete, e nós temos convidadas incríveis. E hoje nós vamos falar sobre o tema como construir um posicionamento autêntico e poderoso. E para falar desse tema eu tenho uma convidada super especial, mas eu vou falar quem é essa convidada só depois da vinheta. Então vem preparada para receber esse conteúdo que eu tenho certeza que vai tocar a tua vida e vai te trazer muito crescimento. Bora falar de posicionamento, e para conversar comigo hoje, estamos recebendo aqui a doutora Laís Silveira, que é cirurgiã dentista e mentora de profissionais da saúde na área de posicionamento com mais de 8.000 alunos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Um prazer estar aqui contigo, Gra, pra gente compartilhar um pouquinho mais sobre posicionamento aí com o pessoal, né? Muito bom, prazer é todo nosso, né? Muito bom. Eu sou apaixonada por conversar com pessoas que tiveram sucesso, tiveram uma jornada com certeza com muitos desafios, mas que venceram todos eles, estão aqui e ainda tá vencendo, né? Com certeza, todos os dias a gente tá enfrentando os desafios e vencendo, isso que é importante, né? Bom, a gente vai falar de posicionamento aqui, né? Como a gente sabe, te conhece, você trabalha com posicionamento, mas antes eu queria ouvir um pouquinho da tua história. Como foi que tudo isso começou? Principalmente lá, né, como dentista, lá no início. Quais foram esses primeiros desafios? Conta pra nós. Gente, a história é longa, viu? Eu vou resumir bem resumidinho, só pra situar o pessoal que ainda não me conhece. Eu sou cirurgiã dentista, então assim, Gra, logo que eu me formei, eu caí de paraquedas no mercado de trabalho. Porque hoje, o pessoal que tá na faculdade tem oportunidades diferentes das que a gente tinha naquela época. Hoje, tu estás na faculdade, tu tem a oportunidade de acompanhar profissionais bem-sucedidos na tua área, mandar um direct, tirar uma dúvida, fazer um curso online. Naquela época, eu conseguia ter acesso a profissionais bem-sucedidos como? Eu tinha que investir em um congresso, coisa que eu não tinha condições, pegar um livro na biblioteca. Hoje tu tem acesso a essas pessoas na internet, né? Então eu não tinha a mínima noção de como era o mercado de trabalho. Eu só me preocupava em estudar, ser uma boa dentista e estudar para passar em concurso. Então essa era a minha maior preocupação na faculdade. Quando eu caí no mercado de trabalho, sem provas de concurso, as que tinham eu fiz, estava aguardando o resultado, eu tinha que trabalhar enquanto isso. E aí fui procurar o meu primeiro emprego, esse já foi o primeiro desafio. Até eu encontrar meu primeiro emprego particular e descobrir que o quê? Os pacientes não brotavam. Eles precisavam decidir que queriam a Laís. E por que eles iam agendar com a Laís e não com outra pessoa que já estava no mercado de trabalho há mais tempo, já tinha experiência, sei lá, já atendia a família deles. Então eu precisava me fazer notada. Foi aí meu primeiro despertar de que eu precisava aparecer de alguma forma. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu fui aparecendo de forma bem intuitiva mesmo, lá no Facebook. Aí depois que eu fui migrando para o Instagram, era na época do Facebook ainda, e gradativamente eu fui estudando mais o que precisava. Foi assim que eu fui chegando lá no posicionamento, né? A história é muito longa, mas só para te situar, foi mais ou menos isso. Foi Sim. na necessidade mesmo, sabe? Que eu fui atrás de me posicionar e de trabalhar a rede social. Muito bom. E tu sabe que esse é o desafio da maioria, né? A gente ouve muitas pessoas falando: olha, eu saí da faculdade sem saber o que fazer com o meu conhecimento. Exatamente. Assim, além de posicionamento, né, a gente tem que aprender tantas coisas para ter uma empresa de sucesso. Só que o posicionamento e se desenvolver como profissional e saber vender seu próprio trabalho é muito importante, porque é o que vai trazer caixa, que vai trazer cliente. E sem cliente, sem caixa, não rola, né? Exatamente. Então, tudo é muito importante. Porém, o posicionamento é uma das partes que fazem você vender. E sem vendas. É. E a gente vê, né? Eu trabalho, sou mentora de comunicação também. E eu vejo muitos profissionais, né, com essa dificuldade. Bom, mas me conta mais. E aí você começou e já foi para a área de posicionamento logo em seguida?
Ou começou a aplicar pra si mesmo? Pra mim mesma, Tá. assim. Então eu sempre digo que eu não sou mentora de palco, eu não sou uma pessoa que ensina o que não viveu. Eu primeiro tive resultado pra depois ensinar as pessoas a procurar, a caminhar rumo ao resultado que eu tive, que elas querem ter na carreira delas, né. Hoje eu tenho alunas voando voos muito mais altos que os meus e eu morro de orgulho disso. Nossa, que legal. Mas como que começou? Então, resumo da ópera aí. Eu comecei trabalhando numa clínica particular, e aí eu Hum. não atendia todos os dias da semana. E isso me deixava um pouco frustrada, porque eu não trabalhava conforme manda o figurino ali todo dia, das 8 às 6. E parecia pra mim que eu não estava trabalhando o suficiente. E eu consegui um emprego numa clínica popular. Aí eu ia trabalhar na clínica popular, das 8 da manhã até final de tarde, trabalhava sábado. Trabalhei nessa clínica popular. Exploração total, assim, quem é da área da saúde sabe o que eu tô falando, assim, clínica popular é falta de biossegurança, é uma exploração no modo como você recebe, não existe carteira assinada, mas você é obrigada a ficar ali o tempo todo, até a hora que aparecer um paciente para você atender com uma avaliação gratuita, então é bem puxado, assim. E aí trabalhando nessa clínica eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Precisei tomar uma decisão, foi o primeiro impasse, assim, sabe, a primeira virada de chave que ali eu precisei de coragem pra tomar uma decisão e, cara, não é isso que eu quero viver, sabe, não é essa odontologia que eu quero viver. Saí dali, voltei para o meu primeiro emprego particular, ela me aceitou de volta, e ali eu vi que eu precisava começar a gerar demanda de pacientes pra mim. Ali eu comecei a estudar tudo que eu não estudava ainda, além da técnica que eu sempre estudei muito, eu comecei a estudar posicionamento, marketing, gestão, vendas. Comecei a gerar uma demanda de pacientes para mim, construir uma carteira de pacientes. Essa profissional começou a me indicar para trabalhar em outras clínicas, comecei guardando meu dinheirinho e 2 anos depois eu consegui abrir meu primeiro consultório. Era a clínica perfeita, no bairro perfeito, com a estrutura perfeita? Não era. Mas eu sempre dei o meu melhor, eu não coloquei isso como desculpa, como um impasse. Eu sempre dei o meu melhor na situação que eu tinha. Então, tudo que eu construí, até o momento em que eu comecei a dar mentoria de posicionamento para profissionais da saúde, eu estava lá nessa clínica. Pequeninha, não era o melhor bairro da cidade, não era a melhor estrutura do mundo, não era ruim, mas também não era a melhor. Mas eu dava o meu melhor a todo momento. Então, foi Sim. ali que eu comecei a alcançar os resultados. Ao invés de usar como desculpa, que é o que muitas pessoas fazem, eu usei como um trampolim para fazer acontecer, sabe? Muito Hoje a bom. gente tá numa clínica bem maior, assim, mas eu digo que tudo que acontece hoje, a gente tá colhendo os frutos do que a gente plantou lá naquela época, que a gente não usou como desculpa e plantou realmente, né. É, esse é o desafio da maioria, né, a gente costuma olhar para o palco do outro e não enxerga esse bastidor, essa jornada até chegar até aqui. E sabe que eu sou apaixonada por ouvir histórias de empreendedoras bem-sucedidas. E todas as histórias, sem nenhuma exceção, começaram muito pequenas e hoje têm, né, um grande resultado, porque não desistiram. Porque Exatamente. não, também se conformaram com o estado atual, porque tem esses 2 pontos, né, você tem que começar com o que tem que fazer com o que tem, mas também não se conformar, se você sabe que você pode ser muito melhor, se você pode voar muito mais alto. Então, tem que ter esse cuidado, né, para poder realmente ir crescendo, mas também ser grata por cada passo, né, e ir aproveitando toda a jornada, porque a jornada é tão importante quanto o destino, né. E existe essa dificuldade na mentalidade de muitas pessoas, né, de ao desejar mais, será que eu não tô sendo grata ao que eu vivo hoje? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, você pode ser Sim. grata pelo que você vive, mas querer mais. Saber que você pode dar mais um passo, que você pode ser maior, que você pode atingir mais pessoas. Eu sempre falo que o sucesso, o reconhecimento profissional, financeiro, que muita gente procura, tá no número de pessoas que a gente consegue impactar. Então, hoje eu consigo impactar muito mais pessoas com uma clínica maior, com uma equipe multidisciplinar, do que eu conseguia num consultório pequenininho, só eu e a minha secretária. Então, até o Uhum. momento aquilo ali estava ok, mas eu senti que chegou um momento que eu estava dentro de uma caixinha de fósforo. Eu olhei pro meu marido dentro do carro, foi o dia que a gente decidiu expandir, assim, eu olhei pra ele dentro do carro, falei assim: "Olha, parece que eu não caibo mais lá". Eu estava me sentindo sufocada, apertada, eu assim: "Parece que eu não caibo mais lá". Chegou a hora de expandir, eu imaginava essa expansão quando eu fizesse 30 anos. Aconteceu um pouquinho antes, né, eu ainda estava com 29, mas eu era um plano meu, assim, com 30 anos eu vou começar a organizar as coisas pra expandir a clínica.
né, para ir para uma clínica maior, mas começou um aninho antes. E sobre isso que você falou, é algo que eu falo muito, né, para as minhas mentoradas. Se você oferece algo muito bom, se você tem uma transformação muito boa, você está fazendo um desserviço em não vender. Você deixar de crescer, deixar de ter uma visão de futuro e crescer e evoluir nessa visão, você está deixando de impactar vidas. E muitas pessoas, por causa do comodismo, por causa da zona de conforto, acabam deixando de ter esse resultado muito maior, tanto para si quanto para as pessoas, né, que estão se inspirando em você, Sim. que estão aprendendo com você e tendo os resultados e os benefícios que você oferece. Então, crescer faz parte de um processo extraordinário. Porque você crescendo, você vai deixar marcas, você vai se tornar inspiração, né? E as pessoas Exatamente. vão olhar e dizer, oh, se ela conseguiu, eu também posso. Então, assim, muito linda, muito lindo, né, a tua jornada. Claro que foi só um spoiler Sim. aqui, né? Mas eu queria que tu trouxesse mais sobre quando você decidiu, beleza, consegui, ampliei a clínica, já estou impactando muitas vidas com o meu serviço, com o meu trabalho. E agora, né? Como que foi essa decisão de ajudar outras pessoas a se posicionarem também? Então, na verdade, eu digo que eu fui escolhida, né, porque eu ainda estava lá no meu outro consultório, no meu consultório menor, e eu comecei a usar muito a rede social para atrair pacientes. Então, a gente aqui do Sul, eu sou de Laguna, vocês conhecem, uma cidade de 45 mil habitantes, pensa. Uma cidade que todo mundo pensa em Laguna, nada dá certo. Mas na verdade é porque as pessoas não se dedicam o suficiente para fazer com que Sim. dê certo, né? Então, não fiz nada nas coxas, eu já comecei do começo fazendo do jeito certo. Então eu defini para quem que eu ia abrir aquela clínica, qual que era o meu plano de ação. Então eu já abri atendendo a paciente que eu desejava atender? Não, mas eu sabia qual que era a minha metinha, minha meta, minha metona para chegar lá onde eu queria, né? E aí eu comecei atendendo lá a clínica geral e a harmonização facial. Meu foco final era realmente atender só a harmonização e comecei a trabalhar muito forte na rede social, de forma bem intuitiva, mostrando os bastidores, conversando com a minha audiência. Eu tinha na época uns 5, 6 mil seguidores e muita gente que já me conhecia, gente que estava chegando, gente que chegava por indicação, organicamente ainda dava para conseguir muitos seguidores Uhum. organicamente naquela época. Quase ninguém fazia isso, então já era um baita diferencial. E eu comecei a atrair muitas pacientes que vinham para Laguna de outras cidades, então de Criciúma, de Tubarão, de Orleans. Eu digo que se eu abrisse um outro consultório seria em Orleans, de tanta paciente de Orleans que eu tenho. Assim, muita. Nossa. E tudo pela rede social. Até que chegou um dia que eu olhei pra minha secretária, a gente viu na agenda, era praticamente pacientes de harmonização. 3 das pacientes eram de outras cidades. A gente falou: opa, esse negócio aí do Instagram tá dando certo. Eu sabia que ia dar certo, mas não sabia que ia dar tão certo, sabe? E aí, a partir dali, naturalmente, os profissionais da saúde começaram a chegar no meu perfil. Pra se inspirar no que eu fazia, pra fazer no mesmo estilo, né, intuitivamente ali, tentar fazer como a Laís fazia, e pra me pedir ajuda. E aí começaram, vinha uma me pedir ajuda no direct, vinha outra me pedir ajuda, e alguém que me conhecia conseguia meu WhatsApp, me pedir ajuda, e eu ajudava. Numa boa, tranquilamente. Só que começou a aumentar muito o volume dessas pessoas pedindo ajuda, eu já não estava mais conseguindo. Eu estava dedicando algum tempo do meu dia fazendo isso. Eu, opa, vejo aqui uma outra oportunidade de impactar mais pessoas, de ajudar mais pessoas e de ter uma outra fonte de renda. Porque o profissional da saúde sempre tem essa preocupação. Tá, e se acontecer alguma coisa comigo, se eu não puder atender, se eu machucar minha mão, machucar o meu braço, o que eu vou fazer? E ali eu vi uma outra possibilidade de negócio também, né? De profissionalizar aquilo. Então eu comecei no meu Instagram com close friends, assim, e na primeira turma já teve uma demanda enorme, maior do que eu imaginava. Na primeira turma eu falava só sobre stories. Mas eu sabia que não era só stories. Era necessário posicionamento, era necessário o marketing no geral, era necessário gestão. E aí eu assim, opa, eu vou organizar isso aqui, tá? Tem demanda, tem gente precisando aprender sobre isso. As pessoas querem aprender comigo. Então eu vou desenhar um método. Foi aí que eu desenhei o método PMG, que é o que eu abordo no Accelerate. Então o Accelerate não é só posicionamento. Eu digo que ele é o principal pilar, mas ele não é só posicionamento. É posicionamento, marketing, gestão, treinamento de equipe e anúncios patrocinados. Tudo focado em profissional da saúde. Então, uma coisa não funciona sem a outra. A gente estava falando ali no começo, né? Eu vejo muitos cursos ensinando só gestão para profissionais da saúde. Beleza, você aprendeu que você tem que cobrar X na sua consulta. Você aprendeu que você tem que cobrar Y no seu tratamento. Mas e aí, o paciente vai querer pagar isso se tu não estiveres bem posicionada? Tu vai ter demanda para trabalhar isso? Então, primeiro de tudo, você vai gerar uma demanda qualificada, marketing e posicionamento.
Sim. né? E aí depois a gente vai alinhar aí essa gestão, que é o que a gente vai fazer com essa demanda, vai vender para essa gestão, que é o que a gente faz com essa demanda, e precisa de uma equipe qualificada, senão a pessoa já morre ali, ela nem chega. Não dá conta de entregar, né? Às vezes chama no WhatsApp, tá? Você trabalhou certinho seu posicionamento, seu tráfego pago, o seu marketing, tá ali se esforçando, aparecendo todos os dias. A pessoa decidiu que quer agendar contigo, chama no WhatsApp. E aí a tua equipe Não sabe. quebra o ciclo. A gente vê muito isso, né? A gente tem uma agência de marketing também. E a maior dificuldade é treinar a equipe para fazer um atendimento bom. Exatamente. Porque, tipo, a gente investiu em tráfego, a pessoa veio e tal, mas chegou ali, a pessoa não fechou, não agendou, não veio visitar. E então, assim, envolve tudo, né? Mas começa lá no posicionamento, começa a atrair, né, o cliente certo, o cliente ideal. Exatamente. Mas precisa receber esse cliente de uma forma que ele se sinta bem, que ele perceba o valor que você está gerando de fato. Porque eu falo muito sobre isso, sabe, Laís? Que posicionamento, ele começa na tua postura de vida, né? A gente fala muito de posicionamento digital, que é muito importante nos dias de hoje, mas se você não tiver uma postura mediante a vida já bem posicionada, se você tiver os seus valores muito bem formados e ter um atendimento muito bem qualificado, né, para poder realmente esse cliente se sentir, né, se sentir que vai gerar um resultado Sim. bom, né? Principalmente quando trata da beleza da mulher, né? A gente tem essa preocupação, né? Então, assim, são pilares muito importantes que a gente vê que fazem toda a diferença, né? E treinar e ter uma equipe, buscar contratar pessoas. Ter um time engajado, assim, né? Não é. Eu sempre digo, elas me perguntam às vezes, Laís, por que tu não faz um curso para treinar a nossa secretária? Ou por que o módulo é direcionado pra gente, profissional da saúde, e não pra secretária ou pra recepcionista, enfim. Uhum. Eu falo, porque quem é a Laís pra elas? Agora, quem é você pra ela? Ou pra ele, enfim, pra quem é seu colaborador ali. Você é o líder, você tem que ser a pessoa que vai treinar, que vai motivar, que vai engajar esse time, que vai estar dando suporte semanalmente, diariamente, mensalmente. Dá trabalho? Dá. Mas crescer dá trabalho, sabe? E eu costumo dizer que 80% das vendas acontecem antes do cliente chegar. Então, quando o cliente, o paciente chega e todo esse 80% já foi bem trabalhado, ali no momento da primeira consulta é assim um checkmate. Porque onde é que acontece? Instagram, o seu perfil, a sua bio, suas postagens do feed, a conexão que você gera nos stories, a autoridade que você consegue mostrar. Enfim, fez a finalização ali de conseguir um agendamento, a pessoa agendou. Ainda tem o momento do agendamento no WhatsApp, tem o momento da confirmação da consulta, a experiência dela para chegar no lugar, estacionar, saber se tinha estacionamento perto. E aí depois disso, a hora que ela chega e é recepcionada, como que foi o atendimento na recepção? O cafezinho estava gelado, era gostoso? Tudo isso vai acontecer antes do paciente sentar na tua frente na consulta. E ali ele pode ter tido uma experiência muito negativa e tu vai ter que lutar muito para converter, ou ele pode estar pronto pro que você falar, ele vai querer fechar, porque já foi vendido antes Sim. de ele sentar na tua frente, né? Então, esse nível de consciência que eu tento trabalhar com as minhas alunas, né? Ou com as minhas seguidoras, porque daí as alunas já têm clareza, mas que eu tento trabalhar com as minhas seguidoras para elas entenderem a importância do que existe além da técnica profissional, que na área da saúde é muito difícil. Uhum. Pessoal, hoje tá mudando, mas assim, tinha muito preconceito com o digital na Sim. nossa área, assim. Sim. E você estava falando ali, né, do antes, e tem o pós também, né? O pós-venda. Porque as pessoas têm essa necessidade também de continuar esse relacionamento e aquele cliente, aquela cliente bem atendida no pós, vai indicar para muitas outras Com pessoas, certeza. vai ser aquele propagador da sua marca, né? Então, são pilares extremamente importantes para a gente poder realmente ter um negócio de sucesso. Então, tem gente que acha assim, qual que é a receita mágica? Não tem. Bom se tivesse, né? É bom se tivesse, não tem. Mas existem alguns passos que a gente tem que ficar atenta, né? E em negócios bem-sucedidos para a gente poder trazer para o nosso negócio também. Bom, vou fazer aqui algumas perguntas, né? Sobre posicionamento mesmo, né? Porque a gente sabe que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que cada vez mais será importante. Porém, também há muita dificuldade. Tem muitas pessoas que falam muitas coisas, as pessoas estão deturpando tudo, até o posicionamento. Sim. Tem gente que acha que é de um jeito e às vezes não é desse jeito, né?
Então, eu queria que tu trouxesse para nós quais são os primeiros passos para construir um posicionamento autêntico e poderoso, um posicionamento que vai gerar resultado de fato. Eu sempre falo que o primeiro passo, quem me acompanha no Instagram, acompanha as minhas lives de terça ou é minha aluna, sabe que o primeiro passo de todos é saber com quem tu quer falar. Com quem tu quer falar? Com quem tu quer te comunicar? Com quem tu quer te conectar? Quem tu queres atender? No meu caso, como profissional da saúde, qual é o paciente que tu queres trazer? Eu uso o termo cliente dos sonhos, né? Por que eu digo isso? Porque eu digo para minha paciente, para minha aluna assim, ó. Pensa naquele paciente que tu atendeu nesse mês e que quando ele foi embora, tu falou assim pra tua secretária ou pra alguém que tava ali contigo, teu auxiliar. Nossa, a Grazi, atendi a Grazi. Nossa, que querida Grazi. Nossa, a Grazi fechou o plano de tratamento que eu indiquei, não questionou o plano de tratamento, não ficou pedindo desconto, não questionou os nossos valores, nananã, chegou no horário. Sabe aquela paciente dos sonhos? É essa. E por que você lembra da paciente dos sonhos que você atendeu no mês? Por que você não atende várias dessa? Então a gente usa essa abordagem de cliente dos sonhos. Então tem muita clareza de quem é essa pessoa. Então não quer dizer que tem posicionamento certo ou errado no sentido de, se eu não tô cobrando caro, o meu posicionamento tá errado? Não, tá. E a Magazine Luiza é para provar, por exemplo. Eu posso falar esse nome, né? No Pode. YouTube. Então, daí a Magazine Luiza é para provar, por exemplo. Assim como tem a Chanel aí também, com seu preço caríssimo, sem dar desconto, e também tem um posicionamento adequado. Então, vai ter clareza de quem é teu público. A Sim. Magazine tem clareza que atende um público diferente do público que a Chanel atende. Então, vai ter clareza de quem tu queres atender. Eu acredito que esse é o primeiro passo. E entraria nesse primeiro passo também o autoconhecimento. Porque quando a gente vai começar nesse mundo de, agora eu vou me posicionar na internet. Ai, eu admiro tanto a Grazi. Eu vou lá na agência de marketing e vou dizer assim, eu quero o meu perfil igual esse aqui da Grazi, ó. Eu quero as minhas fotos igual a da Grazi, eu quero a minha foto do perfil igual a da Grazi, eu quero os meus posts assim. Por quê? A Grazi, ela tem a identidade dela bem firmada, ela sabe com quem ela tá querendo se comunicar. Será que, sei lá, a Grazi sendo mentora de mentoras, né? E eu sendo psicóloga, faz sentido eu imitar tudo que a Gra tá fazendo? Não. Vai gerar uma comunicação poderosa, né, Gra? É. Vai gerar uma comunicação poderosa? Não vai. Até porque os valores são diferentes, né? Sim. Pode ser até semelhantes, mas eu tenho alguns valores que são mais fortes, A talvez longo diferente prazo dos não teus. sustenta, né? Não sustenta. E aí tu perde a autenticidade, né? E a gente vê muito isso é muito importante. Porque olhar, fazer essa pesquisa de público-alvo, né? De cliente dos sonhos. No início as pessoas não querem fazer. Eu sei porque eu tenho bastante aluna que diz, eu tenho que fazer isso mesmo? Isso é bobice, é Isso bobice. Eu vou pular pra próxima aula. Deixa eu pular que isso aqui eu não quero saber, não. Mas é essencial, porque aí depois as pessoas reclamam, não querem pagar meu preço, ou não querem fazer o que eu pedi pra fazer, não quero fazer isso, aqui. Ué, você não desenhou o teu cliente ideal, você não sabe pra quem você tá vendendo, então você tá vendendo pra qualquer um, e Pra aí qualquer não um. é a pessoa que você quer, e aí os resultados não são, né, os que você quer. Então é muito importante, gostei muito, e realmente é isso, né, se eu não sei quem eu sou, e pra quem eu estou falando, eu não tô tendo um posicionamento assertivo, infelizmente. Então E assim, vocês têm agência de marketing, né, Grato? sim, Falou, e vocês sabem disso, né? Certas coisas a agência consegue fazer, mas muito depende do sim, cliente. Então, esse autoconhecimento por parte do cliente de vocês e saber com quem ele quer falar, quem ele quer atrair, que área ele quer nichar, é muito importante ele aceitar, né? Até aceitar o que vocês conduzem, porque às vezes é sim. difícil também, né? Não, eu quero fazer do meu jeito, isso aí não funciona não, deixa que eu faça assim. Eu acredito. Aí a gente tem que dizer, olha, infelizmente, se você quiser fazer do seu jeito, a gente não vai ter resultado. E aí... Mas tem essas pessoas, e aí a gente tem que levar um nível de consciência, ter todo um trabalho de mentalidade Uhum. pra mostrar como que é, como funciona, pra depois começar a ter resultados. Mas a gente vê muito, ouve muito isso, e eu acredito muito, né, sobre a gente trazer paixão e propósito pro nosso posicionamento. E eu falo muito disso, né? Eu sou fã de você não fazer o que você faz apenas pelo que você faz, mas pela transformação que você gera. Mas tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco pro pessoal de casa. Como alinhar a paixão e o propósito com um posicionamento autêntico? Eu acho que isso é muito mais profundo, né, Gra? A gente até tem aquele livro, Comece pelo Porquê, e aí o autor ele fala ali do
do círculo de ouro, né? Que tem o Isso. porquê, como, o que ali. E esse comece pelo porquê, ele é muito difícil. Porque não é assim, tá, defini minha cliente dos sonhos. Agora eu vou definir o meu propósito. Gente, não é assim. Às vezes a gente começa e no meio do caminho que a gente descobre o nosso Sim. propósito. Então eu comecei na harmonização de curiosa. Fiz o primeiro curso, eu senti uma paixão. Eu senti arder um negócio diferente do que eu sentia. Eu amava odontologia. Mas quando eu fiz o primeiro curso de. A odontologia raiz, né? Quando eu fiz o primeiro curso de harmonização, eu senti uma coisa diferente do que eu sentia nas outras especialidades. Eu falei, opa, veio uma paixão. E uma curiosidade. Dali eu comecei a estudar mais essa área. No meio do caminho, atendendo as pacientes dessa área, misturada ali com as minhas pacientes de clínica geral, eu enxerguei um propósito. Eu via que as mulheres chegavam de um jeito pra mim, faziam um procedimento, e eu comecei a notar o quê, Gra? Quando elas voltavam no retorno, elas não voltavam só mais bonitas esteticamente por causa, sei lá, do preenchimento labial que elas fizeram. Às vezes elas chegavam com uma roupa nova, elas estavam mais bem vestidas, elas estavam com brilho no olhar, escovou o cabelo, pintou, fez um corte novo. Era uma mudança que ia além do procedimento estético que eu tinha feito. E eu sei que é muito pelo modo como eu conduzo também as consultas com as minhas pacientes. Não é só pelo procedimento que eu entreguei. Eu digo, eu não sou Sim. revendedora de produto e nem vendedora de procedimentos. Você não vai me ver falando qual o benefício do ácido polialilático, que é o Sculptra. Não. Eu vou conversar contigo sobre o fato de que tu tá insegura para bater foto com a tua família, tua mamãe de 40 e poucos anos, porque o teu pescoço nas fotos tá ficando flácido. Sim. Eu vou agir nessa transformação. E é esse conversar, é o tocar nessa dor, é a paciente chegar na consulta e a gente conversar muito, e para vários vieses, até para além da harmonização, que fazia com que elas voltassem desse jeito, sabe? Eu falei, opa, eu tenho algo diferente aqui que eu posso fazer por essas mulheres. Então eu descobri esse propósito no caminho. Eu acho que as pessoas têm muito essa dificuldade de, ai meu Deus, eu não sei qual é o meu propósito, estou paralisada, preciso descobrir qual é o meu propósito para conseguir dar o próximo passo. Então eu descobri essa paixão, fui descobrindo no caminho esse propósito, e quando eu tive mais clareza, aí só foi, aí as coisas fluíram muito mais, né? Quando eu entendi É. isso. Sabe que eu falo muito assim, se você ainda não encontrou o teu propósito, encontre um propósito para aquilo que você faz. Porque realmente tem muitas pessoas que às vezes estão até paralisadas pelo fato de não entender o seu propósito, né? E tá tudo bem, gente, cada um no seu tempo. Mas eu posso encontrar um propósito no sentido de significado. E isso que você falou, né, que vai além de um procedimento, eu acho fantástico. Porque quando a gente fala de autoestima, até no episódio anterior nós falamos disso, as pessoas acham muito que é o externo, mas a Uhum. gente pode usar recursos externos que mudam o nosso interior também, né? Em que faz a pessoa se sentir muito mais bonita, muito mais feliz, ter desejo de estar com as pessoas, com as amigas, com a família, tirar fotos, e tudo isso vai refletir em todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, se ainda não encontrou o propósito, encontre um propósito para aquilo que você faz, porque realmente você vai ter mais amor naquilo que você faz, você vai ver que não é sobre um serviço em si, mas é sobre uma transformação como um todo, né? Que muda muitas mulheres. Eu acredito muito nisso. E eu vejo que como hoje a gente ouve falar muito sobre propósito, isso acaba paralisando muitas pessoas, né? Porque fica nessa, a Grazi sabe o propósito dela, a Laís sabe o propósito dela, eu não sei o meu. Vou ficar parada aqui até descobrir. Movimenta, te movimenta. No movimento tu vai descobrindo, né? Mas te movimenta, dá um passo. Dá o É, primeiro passo, assim, eu sinto isso. Eu vejo muitos alunos que chegam pra mim paralisados porque ainda não descobri meu propósito. e é um Assim, tem gente que desafio. demora, Sim. E assim, às vezes o nosso propósito ele não vai estar simplesmente numa coisa que a gente faz. Às vezes é numa atitude, né? Por exemplo, se você fala hoje, né, o meu trabalho, eu impacto vidas de muitas formas. Mas eu já fiz isso de outras maneiras, não como editora, né? Hoje eu tenho editora, a gente lança mulheres incríveis com histórias incríveis, mas eu já fiz isso, eu faço isso também nas minhas mentorias, né, e são coisas diferentes. Então meu propósito não é ter uma editora ou ser mentora, meu propósito é exato. impactar vidas com o conteúdo e o conhecimento que eu tenho, é ajudar mulheres a se posicionarem com sua mensagem e impactarem outras vidas também. Perfeito. Então nem sempre vai ser num trabalho específico, com um diploma específico, numa área específica, mas vai ser aquilo que está queimando no teu coração, aquele desejo de fato de impactar, de fazer a diferença, né? E só no fato de ter esse desejo, de entender que não é sobre nós, que não é só sobre
nós ou só sobre o que a gente entende tecnicamente ou o que a gente faz, mas é sobre as pessoas que vão ter acesso que nós temos ao nosso conhecimento, ao nosso serviço, já muda muita coisa. Quando a gente começa a receber os depoimentos, a gente vê que é um caminho sem volta, né? Eu digo, quando eu começo a receber os depoimentos das minhas pacientes, mudança no relacionamento, mudança no ambiente de trabalho, autoconfiança, autoestima, das alunas que começam a dar o feedback da qualidade de vida da família, da qualidade de vida no emprego, de aumentar a equipe, de aumentar a clínica, gente, é um caminho sem volta, sabe? Não, é muito além da gente. Então vai Sim. muito além do que a gente pode fazer, de qual é o meu propósito, de qual é o meu papel. É sobre a mudança que a gente gera na vida das pessoas, né? É muito bom. E assim, toda essa jornada, como a gente já falou, tem desafios. E às vezes tem dia que a gente não vai estar tão animada, tão motivada. Mas aí quando recebe aquele depoimento, aquele áudio, assim, meu Deus, não dá pra parar E às não. vezes vem bem nesses dias, né? Tem dia que eu Nesses digo, dias. nossa, meu Deus, por que que eu invento tanta coisa? E aí eu tô Aham. num dia bem corrido, aí vem um super depoimento. Eu digo, Deus, como assim? É um recado. Com certeza é, né? É, nossa, E aí muito, é sempre assim. muito bom. Bom, a gente vê muito também, hoje, né, tem muitas pessoas falando de concorrência, né? Ah, porque eu tenho que me diferenciar da concorrência, eu tenho que me destacar. Eu vejo muito que todos nós temos um espaço, né? A gente pode fazer o nosso melhor e vai se identificar com o público, né, que vai se identificar comigo, porque nem todo mundo vai se identificar com a doutora Laís, mas Perfeito. nem todo mundo vai se identificar com a outra pessoa também, e tudo bem. Por quê? Porque as pessoas, elas não só conectam com o tipo de trabalho que você faz, mas com a tua pessoa, né? Com a tua essência, com a tua autenticidade. Então, tudo bem, né, ter outros concorrentes, mas a gente precisa ter o nosso diferencial. Né? Porque é isso que vai fazer conectar com pessoas diferentes. Se todos os profissionais, eu vejo assim, se todos os profissionais fossem fazer tudo igual, aí sim existiria, né, as concorrências, porque, meu Deus. Mas cada profissional tem que ter o seu diferencial para conectar com pessoas diferentes que vão se conectar com valores diferentes para poder realmente ter, né, esse público, ter essas pessoas engajadas ali. E como encontrar esse diferencial, né? Porque hoje a gente vive no mundo de cópias. Infelizmente, todo mundo quer copiar de todo mundo e não quer encontrar seu diferencial. Qual que é o conselho, vamos dizer assim, que tu dá para quem tá buscando esse diferencial para se destacar e conectar com o cliente dos sonhos, né? Olha, esse conselho vai muito contra o que a gente fala, né? E até quando eu falo esse conselho para algumas alunas minhas que eu digo, ela tá precisando viver isso. Sabe qual é a minha frase para elas que resume tudo? Eu digo assim, ó, sai do Instagram. Essa é a frase, sai do Instagram. É pra excluir o meu Instagram? Sumir? Não, mas sei lá, sai do Instagram por uma semana, sai do Instagram por 10 dias. Não vai morrer, ninguém vai morrer porque tu tá 10 dias fora do Instagram. Sai, não olha nada de ninguém. Te reconecta contigo mesmo. Que músicas tu gosta de ouvir? Ai, nem sei mais qual é meu gosto. Ai, só escuta Top Brasil, o que me empurra um goela abaixo, né? Então, assim, que músicas tu gosta de ouvir? O que que tu gosta de fazer quando tu não estás fazendo nada, quando tu não tá trabalhando? Que filmes tu gosta de ver? Que hobbies tu tem? Te reconecta contigo. A gente vive num mundo tão acelerado e quando a gente não tá fazendo nada, a gente tá rodando o dedo na tela do Instagram, vendo a vida das outras pessoas. Por exemplo, agora as crianças estão de férias, né? Nessa gravação as crianças estão de férias. Minha filha tá em casa. Aí eu abri o Instagram antes de vir pra cá, tinha um monte de mãe postando, curtindo as férias com os filhos. Eu falei pro meu marido, vou parar de ver o Instagram essa semana. Cheguei a cogitar que eu não sou uma boa mãe porque eu não tô com a minha filha. Entende? Então, quando a gente vai pro Instagram, inevitavelmente, em alguns momentos, em um momento que te pega num ponto fraco, te leva à comparação. Muitas pessoas deixam de começar porque vão se comparar com quem tá lá na frente. Muitas pessoas, por exemplo, na tua área, né, Gra, deixam de ensinar o que sabem, porque quem sou eu Sim, para nossa, ensinar alguma muito. coisa? Sempre vai ter alguém que quer aprender contigo. Ou Sim. quem sou eu para abrir um consultório ou um Instagram doutora fulana de tal? Na minha cidade tem tantas outras doutoras, quem sou eu para começar? Então essa comparação, para ter sucesso eu preciso então ser igual a doutora Laís, que teve sucesso lá na área dela? Claro que não. O meu sucesso a longo prazo vem acontecendo por quê? Porque eu sempre fui eu. Sempre fui eu mesma. Então, quem me acompanha há anos, acompanha a evolução dessa Laís, que era uma menina e agora é uma mulher, mas sempre com os meus princípios e valores bem firmados, independente das situações, sabe? Então, o meu conselho é, se tá nessa dificuldade aí, primeiro de tudo é sair do Instagram,
te reconecta contigo mesmo, para entender quem tu és. A nossa marca não é simplesmente uma marca, sei lá, uma marca corporativa. É uma marca pessoal, principalmente como profissional da saúde. Então não tem a Laís e a doutora Laís, é uma pessoa só. Não tem a Sim. personagem doutora Laís lá no consultório e a Laís, que é outra pessoa quando tu encontrares no mercado ou quando tu encontrar na academia. Eu sou uma pessoa só, com a mesma personalidade, claro, alguns detalhes mais profissionais no consultório, mas eu sou uma pessoa só. Quando a gente foi desenvolver a identidade da clínica nova, não sei se chegou a ver lá o Instagram do Instituto, mas @Instituto Laís Silveira, ele é bem colorido. Ele vai totalmente contra o que tu esperas de uma clínica da área da saúde e de uma clínica de estética. Porque o que as pessoas esperam? Cristais, branco, dourado, madeiras brilhosas, tudo muito cristal e dourado, meio que intocável. Só que o que tem dentro da personalidade da Laís? Eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de moda. Eu sou profissional da saúde, mas eu também sou mentora, né? Eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de impactar. Eu gosto de quebrar padrão. Sempre fui assim desde novinha, no meu jeito de vestir, no meu jeito de conduzir a vida. Eu quis trazer isso para a minha marca. Então, só para o pessoal entender, não é porque é uma profissional da saúde que isso não cabe. Sai da caixa, sabe? Então, o Sim. Instituto tem várias cores. Tem laranja, tem tudo cor forte. Laranja, azul, rosa. Tem boquinha em 3D espalhada por tudo. Tem obras de arte renascentistas, só que com intervenções modernas. Então, é uma junção do clássico com o moderno, que é o que eu vivo muito. Tem todas as facetas da marca. Então, quando tu vais entrando no corredor do Instituto, tu vai vivendo as facetas da marca. Toda aquela personalidade com música, cheiros, uma recepção bem viva, assim. Aí tu passa, tem uma salinha de maquiagem toda de boquinhas. Tu passa por um corredor laranja com azul, que é onde tem a parte das mentorias, que é a cor da minha identidade das mentorias. Tu vai seguindo, aquilo vai clareando, vai começando os atendimentos. Então, é um corredor imersivo mesmo. Aí vai clareando, todo rosezinho para minha sala, branquinho para outra sala de atendimento. E assim vai. Então, ele é todo baseado na identidade da marca Laís Silveira, doutora Laís Silveira, é tudo junto. Então, esse autoconhecimento, essa clareza de quem tu és, é o que vai trazer autenticidade para tua marca. Nossa, É muito bom. trazer o que tu faz unido ao teu DNA, algo que é só teu. Às vezes elas me perguntam, Laís, onde que tu comprou essas boquinhas? Aí a moça que fez a parte dos sofás, dos papéis de parede, até hoje ela se tornou nossa paciente, né? Ela, Laís, como as pessoas procuram o tapete igual ao da Laís, que foi feito sob medida. O papel de parede, o nosso banheiro é todo temático de abelhas, tem um porquê. Então, o papel de parede do banheiro da Laís, tá, gostei. Me inspirei, quero modelar, mas não faça igual. Perde a autenticidade, tem o porquê do meu lavabo ser de banheiro. O meu lavabo ser de... Tem um porquê do meu lavabo ser de abelhinha. Tem um porquê das boquinhas no teto, das boquinhas na parede. Isso traz a autenticidade da nossa marca. Quando tu começa a reproduzir o que outras pessoas fazem, tu vai te perdendo de ti, né? É isso, né? Porque isso você falou é essencial. Porque, assim, as pessoas quando falam de uma marca profissional, elas esquecem de trazer essa autenticidade pessoal, né? E aí acaba que vira toda essa... Imagina, né, a tua marca, ela tem uma história. Ela conta uma história. Então, não tem como eu ir lá e fazer igual, porque não é a minha história, né? E as pessoas esquecem disso. E a história é um dos pontos que conecta muito com as pessoas, né? E quando vai pensar numa marca e no posicionamento de diferenciação, precisa pensar nisso. Quem sou eu? Qual é a minha história? Qual é o impacto que eu quero deixar, né? E aí tem gente que vai lá e copia e depois não gosta, né? Ai, por que eu fiz isso? Não é a tua Exatamente. história, não é o que conecta com você, com o teu público-alvo. Muito bom, gostei. Uhum. Agora, a gente vê também, hoje, a gente até falou, né, sobre os desafios, né? A gente tem muitos desafios, tanto no empreender e fazer, construir uma empresa de sucesso, quanto num posicionamento, né? Principalmente para quem está começando agora, né? Porque quando começou lá atrás, foi aprendendo, foi evoluindo junto com o marketing, com o digital. E quem está começando agora, tá tudo muito acelerado, porque muda praticamente todo mês, né? Tem uma mudança. Então, quais são os principais desafios, assim, que tu vê hoje? Tanto para trazer uma empresa bem-sucedida, fazer um negócio de sucesso, impactar vidas em todos os sentidos. Tu diz os principais desafios pra mim que eu encontrei na minha carreira ou que eu observo no geral, assim, no mercado? Porque hoje, com tantas alunas, né, eu observo muitos desafios semelhantes, assim, entre elas. Primeiro de tudo, pensando em desafios das minhas alunas, um grande desafio para
maioria é parar de terceirizar a culpa. Nós somos de cidade, até que Criciúma é maior, né? Mas a Laguna é uma cidade pequena. Então, eu tenho alunas que, ai, me identifiquei contigo porque tu deu certo em cidade pequena. Não tem como dar certo em cidade pequena. Aí, quem é de cidade grande diz o quê? Ai, cidade grande tem muita concorrência, tem muita gente boa. Não tem como dar certo em cidade grande. Então, sempre tem um mais. Sempre tem, ai, a culpa é da minha família que não me apoia, a culpa é do meu marido que não me apoia. Sempre tem um culpado. O culpado de as coisas não estarem dando certo é você mesmo. Né? É você que vai fazer por você. Ninguém vai acreditar mais nos seus sonhos que você. Então, eu sempre falo para as minhas alunas: o primeiro passo é parar de terceirizar a culpa. Quando for pensar em achar uma desculpa, para. Tá achando uma desculpa, essa energia aí tu pode estar canalizando em fazer acontecer. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre fez acontecer. Eu nunca procurei desculpa. Eu não procurei desculpa porque a minha cidade era pequena, eu não procurei desculpa porque odontologia e harmonização, quando eu comecei, era algo muito incerto, a harmonização dentro da odontologia. Não procurei desculpa porque na minha cidade ninguém cobrava consulta e eu cheguei cobrando. Então, o que eu recebo muito das alunas? Ai, mas na minha cidade ninguém cobra. Na minha, ninguém cobrava também. Mas eu cheguei cobrando. Inclusive, foi um diferencial. Opa! Nossa, a doutora aí cobra consulta, trabalha com harmonização. Legal, ela deve ser boa. Sim, sim. Isso chama atenção, inclusive. Então, assim, depende do ponto de vista, depende de como tu vê as coisas. Então, muitas vezes as pessoas deixam de ir pra frente porque se tornaram excelentes em criar desculpas, né? Nossa, Em muito criar bom. desculpas e em terceirizar a culpa. Então, essa eu vejo como uma grande dificuldade de quem não vai pra frente. Criar desculpas. Agora, vendo pra mim, principal dificuldade no crescimento no empreendedorismo: liderar. Eu acho assim que foi a principal dificuldade. Quando éramos eu e a Thaís, que era minha secretária e hoje ela é a gerente do instituto, né? Era mais simples. Era eu e a Thaís, era uma comunicação muito prática, muito rápida, papum, se resolvia. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, então hoje envolve financeiro, envolve gerência, envolve recepção, envolve time de marketing, envolve 7 profissionais trabalhando, estratégia de conteúdo para todos eles, estratégia de vendas para todos eles. E eu tô por trás disso tudo encabeçando também, eu não fico só na parte de atendimento. Então, eu vejo que esse crescer na área da saúde, querer empreender na área da saúde, como profissional da saúde, demanda da gente o quê? Entender que a gente não é mais só um profissional da saúde atendendo, a gente é um empresário. Então, é necessário tempo sem atender. É necessário tempo dedicado à gestão, tempo dedicado a treinar o time, tempo dedicado a estratégias, a reuniões. Senão você vai chegar num teto ali de faturamento e não tem mais crescimento, porque você não tem estratégia, né? E aí eu encontrei essa dificuldade nessa migração de consultório para uma clínica maior, né? De precisar realmente liderar uma equipe muito grande, fazer o time vestir a camisa, ter um time engajado, que graças a Deus a gente tem, mas isso exige muito da gente. Sim. Eu vejo essa como a principal dificuldade que eu encontrei, assim, nesse crescimento, né? Nesse momento de crescimento. Eu acredito que é uma dificuldade, assim, pra maioria, né? Porque, assim, quando tu pensa naquele primeiro passo, pronto, eu vou ter o eu presa, né? Eu faço Uhum. tudo. Mas, assim, até quando, né? Vai ficar tudo bem começar assim, né? Eu vejo assim, porque às vezes é o que você falou, assumir a responsabilidade. Né? Então eu não vou começar porque eu não tenho espaço, eu não vou começar porque eu não tenho uma secretária, eu não vou começar porque eu não tenho isso. Não, o que você pode fazer com o que você tem hoje? Né? E eu aprendi muito se fazer perguntas, né? Por que não? Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso ser melhor? O que me falta para isso? Né? Não é, às vezes não é só sair fazendo, mas perguntar o que me falta, o que eu preciso aprender, qual é o conhecimento que eu ainda não tenho e por que eu não tô crescendo. Exato. Então, assim, tu começa onde você está, faz com que tem. Então, se dá para começar desse jeito, é assim que vai ser. Mas não se conformar no sentido de ficar acomodada. E aí, assumir a responsabilidade. Quem é responsável para fazer a minha empresa crescer? Sou eu. Quem é responsável para ter pessoas, para encontrar pessoas que vão se engajar? Sou eu. E quem é responsável para engajar essas pessoas? Sou eu. Né? E às vezes é muito fácil. Eu ouço muito, Laís. Eu não encontro as pessoas certas para trabalhar comigo. Não consigo encontrar. E eu mesmo tinha essa narrativa. E aí eu pensei, poxa, se eu não encontro, a culpa tá em mim, né? Eu assumo a responsabilidade. Nem sempre as pessoas chegam prontas, né?
A gente vai treinando esse time. O time precisa chegar e entender o propósito do nosso negócio. Sim. Qual que é o posicionamento? Agora você vai trabalhar aqui no Instituto com a gente. Qual que é o posicionamento? Qual é a experiência que o nosso paciente tem aqui? Como que ele vai ser atendido aqui? Como que ele merece ser atendido aqui? Todo mundo que entra aqui tem que ter o mesmo atendimento. Eu digo que o carteiro que entra lá para entregar alguma coisa pra gente, elas oferecem para ele uma água e um café. Todo mundo que entra lá dentro do instituto tem o mesmo atendimento. Não tem essa de olhar para o cliente e ver, esse vai gastar, esse não vai, vou atender assim, vou atender assado. Como acontece em muitos lugares. A gente tem padrão ouro de qualidade de atendimento e todo mundo que entra lá dentro vai ter esse atendimento, assim. Então. É você ter a visão de futuro e mostrar a visão de futuro e a visão do negócio, né? Porque tudo faz parte. Você como líder precisa mostrar para toda a equipe o que realmente como eles precisam agir, qual que é o propósito da empresa, quais são os valores. E o papel dele, né? E o papel dele. Se você pergunta para um funcionário seu, faz esse teste agora. Pergunta para alguém que trabalha com você, seu colaborador. Diz para mim quais são as tuas funções aqui na empresa. Tem clareza? Acho que eu tenho. Tá, então diz para mim. Ai, não sei. O que eu tenho que fazer mesmo? Muitos não têm exatamente a clareza de qual é a função deles dentro do time, dentro da empresa. E isso limita muito eles de crescer, sabe? Sim. Então, a gente sempre faz esse exercício lá dentro do instituto. Tem clareza, mesmo já tendo feito uma vez, a gente repete, porque a pessoa vai esquecendo. Sim. Tem clareza dos teus papéis aqui dentro, da tua importância aqui dentro, se tu não estiver no teu auge da tua performance, o quanto isso pode interferir nos nossos resultados. Então, tudo isso é conversado lá dentro, semanalmente, mensalmente. Então, análise no final do mês, reunião de começo de mês, para definir as metas daquele mês. Então, assim, não é só atender, né? Não. E aí, você saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas também fazem total diferença. E aquilo que você falou a gente já tá caminhando pro final aqui, né? Mas eu queria frisar, porque isso é muito importante, de você assumir a responsabilidade. Existe uma diferença da pessoa que é reativa e a pessoa proativa. A pessoa proativa, ela entende que depende dela. Ela vai dizer, peraí, eu que vou fazer. Agora a reativa não. A reativa, ela transfere a responsabilidade e ela culpa todos. É o governo, é a circunstância, é o mau tempo, o bom tempo, se o sol tá quente, está frio, é as pessoas que estão à volta, é o apoio que não tem. Então, é muito mais fácil ser reativa, né? Eu não tenho oportunidades para mim. Né? Eu não cresço porque não tenho oportunidades. Agora, a proativa não, ela é diferente. Ela vai lá, peraí, como que eu faço para encontrar essas oportunidades? Como que eu faço para mudar essa situação que eu tô vivenciando para ter o resultado que eu gostaria de ter? Então, isso é essencial para qualquer negócio, qualquer pessoa que quer ter um sucesso, que quer crescer, que quer evoluir, né? Então, o que tu falou é muito, muito legal. E Laís, a gente tá caminhando pro final, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em casa. Nosso público são empreendedoras que querem crescer, que querem impactar de alguma forma. E eu sempre falo isso, né? Sempre você vai poder impactar a vida das pessoas com o teu negócio, não importa qual seja. Se você faz unha, você pode impactar. O que muda não é o que você faz, mas é a intenção que você tem de gerar transformação. Então, essa mulherada que está em casa, elas anseiam crescer, elas anseiam evoluir, elas anseiam realmente fazer diferença. Então, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar muito no coração delas. Então, seguindo, assim, o que a gente conversou, a linha que a gente seguiu aqui, muitas desejam um sucesso, né? E aí o sucesso é muito relativo para cada um. Mas eu sei que a maioria, pelo que eu converso aí com as minhas mais de 8.000 alunas, a maioria está buscando um reconhecimento financeiro, que vai te proporcionar liberdade para tantas outras coisas, né? O dinheiro, ele compra essa liberdade para tantas outras coisas. Então, para ter esse sucesso, eu sempre digo para as minhas alunas, é 1% de inspiração, 99% de transpiração. É muito trabalho, gente. Tem que trabalhar muito. E hoje na rede social, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a pessoas incríveis que a gente admira, a gente tem acesso ao palco delas. E não tá errado. Até porque a pessoa não vive um reality show, ela não vai ficar 24 horas colocando a vida dela ali pra você, né? Não tem porquê, até porque se fosse, ela ia cobrar pra fazer isso, né? Imagina a gente acompanhar a vida inteira de alguém que é tão bem sucedido. Ia ser muito aprendizado. Então, ele teria que cobrar pra fazer isso. Sim. Mas, de qualquer forma, é 1% inspiração, 99%
transpiração. Tem muito trabalho. Então, se inspire nessas pessoas, ok? Tire 1% ali pra se inspirar nessas pessoas, mas trabalhe muito. As coisas acontecem nos bastidores. As coisas não vêm da noite pro dia. O que você vê hoje de alguém com sucesso que você admira, acontece muito nos bastidores dessa pessoa. Tente se aproximar de pessoas que você admira de alguma forma, seja sendo aluno, seja sendo mentorado da Laís, da Grade, outra pessoa, seja indo numa palestra, seja indo em rodas de, sei lá, num café de networking. Sente em rodas diferentes do que você senta hoje. Hoje você tem sonhos, tem grandes aspirações, mas ninguém te apoia. Ninguém bota fé no teu sonho. Tá sentando na mesa errada. Então, procura outras pessoas que vibram nessa mesma energia. Eu digo que esse mundo de crescimento no empreendedorismo, ele é muito solitário, né? Então, é Sim. legal a gente procurar rodas, assim. Pra mim, esse crescimento, ele foi bem solitário. Porque a grande maioria das pessoas próximas de mim não acreditavam que daria certo. A grande maioria das minhas escolhas foram contra o que a grande maioria das pessoas próximas de mim pensavam que seria o certo. Então, eu até postei essa semana ali nos meus stories que um dos insights que eu tive, assim, de trabalhar só com a harmonização foi uma vez que eu tava rodando o dedo no feed e eu vi o perfil de uma dentista, isso há 7 anos atrás, gente, que trabalhava só com a harmonização. E ela era bem nova, ela era solteira, tinha, tipo, a minha idade, 1 ano a mais. Falei, o quê? Gente, é possível. Ali foi só o start pra eu ver que era possível. Falei, é possível. Se essa mulher consegue, eu também vou conseguir. E aí eu mostrei o perfil dela pra algumas pessoas. Eu mostrei pra mãe, pra pai, pra meu marido, que na época era meu namorado. A grande maioria falou o quê? Não acredita nisso aí, Guri. Isso aí é só marketing. O pai dela deve ter muito dinheiro. Não vai na onda. Porque ela tinha uma clínica bem legal, tal, numa cidade Uhum. grande. Não acredita, não vai na onda. Isso aí a família dela tem dinheiro. Isso aí aqui em Laguna não dá certo. Porque eu falei, um dia eu vou ter uma clínica, vou atender sua harmonização. Não, isso aí em Laguna não vai dar certo. Se eu esperasse a aprovação das outras pessoas no meu sonho, eu não teria dado nem o primeiro passo. Quantas pessoas sonhadoras a gente conhece, Gra, que a gente diz assim, esse aí é uma viagem, esse aí sonha demais. Porque realmente tem muita gente que só Sim. delira, nunca acontece, só sonha, só sonha, só sonha. Tem vários planos e nunca bota nada em ação. Então, até a gente concretizar, até a gente mostrar o primeiro sinal de resultado, talvez as pessoas não vão apoiar a gente mesmo, elas não têm essa obrigação. Sim. Então, seja 99% transpiração. Trabalhe muito nos bastidores, noite sem dormir. Abdique de sair no final de semana, de sair com os amigos, de comprar a bolsinha, de comprar o sapatinho da moda, a bota que tá na moda nesse inverno, para investir no teu negócio. Os resultados vêm depois. Sim. Então, tá disposta a passar por isso? Então, muita gente hoje sonha com o palco de pessoas que admira, mas não quer viver, não tá disposta a viver os bastidores. É muito bom a gente ser reconhecida pelo nosso trabalho, a gente ter sucesso financeiro, a gente ter uma empresa, a gente mentorar milhares de profissionais, mas isso faz com que a gente carregue uma carga de responsabilidade muito grande, com que a gente trabalhe bastante também. Então, é necessário que você deseje os resultados, mas deseje viver o processo também e todo o bastidor que uma pessoa de sucesso, né, tem. Então, é transpiração, é trabalho, é fazer acontecer, é foco, sem olhar para o lado, sem esperar a aprovação das outras pessoas. Depois que dá certo, vem o parabéns, vem o eu sempre acreditei em você, vem o tapinha nas costas, vem o Gra, me convida pro teu podcast. Não é? Então, assim, ó, depois que dá certo, as coisas começam a fluir, os conhecidos começam a aparecer, dizer que sempre acreditaram em você, mas até dar certo é você com você mesma. Esse é o recado que eu tenho pra dar, assim. É pra ser uma injeção de ânimo mesmo. Não, eu vou fazer acontecer, eu vou assumir esse compromisso comigo mesma. E meio que dane-se os outros, sabe? Eu ligo o botãozinho, dane-se os outros, eu vou fazer acontecer, eu confio em mim. É confiar no seu potencial e ir pra luta. Parar de olhar para aquilo que pode não dar certo, mas olhar para aquilo que pode dar certo, né? E às vezes a gente tem essa tendência e ainda vem a influência de fora para fazer com que a gente desanime, né? Mas vale a pena. É um preço, né, que a gente precisa pagar? Sim. Mas vale a pena, né? Vale muito. Todo o resultado. Laís, muito obrigada. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, conhecer a tua história, um pouquinho da tua história e ver todo esse sucesso que tu tá fazendo e saber que tu tens esse coração lindo, esse coração que
também tem desejo de impactar vidas, que eu acho que isso é o mais importante, né? Porque todos os teus alunos, né? Mais de 8.000 alunos estão sendo impactados, estão em boas mãos, estão crescendo também, estão tendo resultados também. E é sobre isso, porque eles aprenderam e vão repassar esse conhecimento, vão conseguir gerar ainda mais transformação. Exatamente. Então, parabéns, muito Obrigada. obrigada pela tua participação aqui. Eu tenho um presentinho pra ti, mas antes de eu te entregar, eu quero deixar um recado pra quem tá em casa também. Amém. Para essas lindonas que estão nos acompanhando, né? Lindona, tudo que a gente falou aqui, muitos desafios que a gente compartilhou aqui foram os meus desafios lá no início também, né? E eu conheço muitas empreendedoras que estão começando e eu sei que esse é um desafio, esses são desafios que são reais na vida das mulheres, das pessoas que estão em casa. Então, não olha para o desafio, não olha para a circunstância, não olha para a fase que você está, porque fase não é fim. Momento desafiador não é fim. Esse é o momento onde você vai olhar para onde você quer chegar. Esse é o momento que você vai focar na mulher que você quer se tornar. Porque se a gente for sempre olhar para as nossas dificuldades, a gente não vai avançar. Não vamos avançar. Agora, quando nós começamos a olhar para um destino extraordinário que está nos esperando e nós começamos a caminhar em direção a ele, fazer o que tem que ser feito, sair da zona de conforto e pagar o preço, com certeza esse destino estará lá te esperando, porque você vai pagar o preço. Então, faça isso, assuma a responsabilidade, seja uma mulher proativa, uma mulher que regaça as mangas, vai lá e faz, se prepara para a oportunidade, traz conhecimento, desenvolve mentalidade, busca o autoconhecimento, está sentada nas mesas certas, busca estar com as pessoas certas que vão te fortalecer, que vão te ajudar a se preparar para esse destino extraordinário. Essa mensagem, né, que eu tenho para você hoje, coloca essa mensagem no coração e vai para ação, porque esse é o mais importante. Laís, deixa eu deixar aqui o nosso presente, que da editora Legado, um livro que foi lançado com algumas coautoras aí de todo o Brasil, temos aí algumas da nossa região. Ai, que demais! Sucesso essas mulheres, né, gente? É muito bacana, sabe? Ver mulheres que têm tanto conhecimento, que têm tanta experiência, compartilhar também, né? Porque isso é tão importante. A gente tem vários depoimentos de mulheres que leram os nossos livros. Nossa, Grazi, eu li. Aquela pessoa começou assim, começou do zero e fez isso. Então eu também consigo, né? Então é inspiração, é força para quem... Pessoas reais inspirando pessoas reais, né? Pessoas Fica mais reais. palpável, né? Fica mais palpável. Tu vê que uma pessoa como tu, que começou como você, assim, teve resultado. Você pode ter também. Muito bom. Então, assim, aí tá um pouquinho do que a gente faz. Vou ler. E olha, e pra quem tá em casa, a gente vai colocar na descrição desse episódio o nosso vídeo institucional da Editora Legado. Nós estamos aí lançando uma nova série e buscamos mulheres com história de força e inspiração. Então, se você sente que você tem uma história pra compartilhar, tem um conhecimento que você quer compartilhar com o mundo e quer impactar vidas, assim como a doutora Laís, assim como eu tenho feito e outras mulheres que a gente tem recebido aqui, vai ali, dá uma assistida no vídeo, depois vai lá no Instagram também, você pode participar de uma entrevista onde nós vamos te conhecer melhor, conhecer a tua história e quem sabe você vem pro nosso projeto fazer parte desse time de mulheres que estão impactando vidas, fazer parte de fato da família Legado. Então vai ali na descrição, vem acompanhar com a gente, porque eu tenho certeza que se você tem uma mensagem e você está com a gente nessa família, você vai conseguir impactar muito mais vidas. Obrigada, Laís, pela tua participação mais uma vez. E antes da gente finalizar, deixa aí as tuas redes sociais, né, pra mulherada seguir. Tá, o meu Instagram é @doutoralaís.silveira. Esse é o meu Instagram pessoal, onde eu abordo tudo junto, é uma marca só. Então, vida pessoal, harmonização orofacial, posicionamento para profissionais da saúde. E tem o Instagram do meu instituto também, que é um instituto com foco na saúde e estética da mulher. Vale muito a pena conhecer, é um lugar totalmente diferenciado. Aqui em Santa Catarina não tem nada parecido. Então é @Instituto Laís Silveira. Eu já tô doida pra ir lá conhecer, né? Vai ser um prazer só te pelo que receber. você descreveu, eu já quero ter essa experiência lá. É uma verdadeira experiência. Muito bom, muito bom. Pessoal, vai lá e segue, acompanha, porque vale a pena. Beijo no teu coração, a gente se vê no próximo episódio.